No sertão, o nome de Lampião não era só um nome. Era aviso, ameaça e sentença. Bastava alguém cochichar, foi ordem de Lampião para portas se fecharem, famílias se calarem e homens fortes baixarem a cabeça. E foi exatamente nesse silêncio forçado que alguns resolveram se esconder. Homens que não pertenciam ao bando, que nunca dividiram a fome, a bala ou o sol rachando a pele, começaram a usar o nome do rei do cangaço como escudo para cometer crimes que nem o inferno do sertão justificava. A história começa em um povoado pequeno, perdido entre a caatinga e o esquecimento. Ali, ninguém mais dormia direito. Não por causa da seca, com essa o sertanejo já sabia lidar, mas por causa do medo. Um medo diferente, pesado, que não vinha do céu sem chuva, mas dos homens que batiam às portas de madrugada dizendo agir em nome de Lampião. Eles levavam comida, dinheiro, animais, e às vezes levavam gente. Inocentes. Velhos. Rapazes que nunca pegaram em arma. Mulheres que só tinham a reza e o choro como defesa. Cada crime vinha acompanhado da mesma frase, ordem de Lampião. E o povo acreditava. Porque no sertão, contrariar um nome desses era cavar a própria cova. Só que, aos poucos, algo começou a cheirar errado. Os castigos não tinham lógica. As mortes não tinham motivo. Não havia julgamento, nem aviso, nem regra. Era pura crueldade. E isso não combinava com o código que, gostassem ou não, Lampião mantinha. Os rumores começaram a correr pelas estradas de barro, levados por tropeiros, rezadeiras e vaqueiros. Diziam que Lampião estava matando criança, que estava mandando executar inocentes, que o cangaço tinha perdido qualquer limite. E cada história atravessava o sertão como faca em carne viva, chegando cada vez mais perto dos ouvidos certos. Lampião ouviu. E quando ouviu, não foi raiva imediata. Foi silêncio. Um silêncio perigoso. Ele sabia que, se aquele boato se espalhasse, o povo deixaria de ver o cangaço como escudo contra o coronelismo e passaria a vê-lo como o próprio inferno. E pior, alguém estava sujando seu nome para benefício próprio. A decisão não foi anunciada. Não houve discurso. Lampião apenas mudou a rota do bando. Onde antes passariam longe, agora se aproximaram. Onde antes ignorariam, agora observavam. E o sertão começou a sentir que algo estava para acontecer. Porque quando Lampião se movia em silêncio, a justiça vinha pesada. O bando chegou ao povoado ao amanhecer. Sem tiros. Sem gritos. Apenas presença. Homens armados, olhos atentos, chapéus de couro marcados pelo sol e pela história. O povo se escondeu, achando que o pior estava por vir. Mas Lampião não saqueou. Não ameaçou. Ele perguntou. E no sertão, quando Lampião perguntava, a verdade acabava saindo, nem que fosse aos pedaços. Foi ali que a farsa começou a ruir. Nomes surgiram. Rostos foram lembrados. E ficou claro, havia um grupo de homens usando o nome do cangaço para roubar, matar e dominar, sem nunca terem feito parte dele. Pior, alguns eram protegidos por coronéis locais, interessados em espalhar o caos e depois culpar Lampião. A fúria não veio de uma vez. Veio fria. Calculada. Lampião entendeu que não bastava punir os impostores. Era preciso mostrar ao sertão inteiro que seu nome não podia ser usado como capa para covardia. A caçada começou ali, silenciosa, paciente, inevitável. Os falsos cangaceiros ainda riam, confiantes. Acreditavam que estavam intocáveis, protegidos pelo medo que espalharam. Não sabiam que o próprio medo agora vinha atrás deles, montado a cavalo, com o sol ardendo nas costas e a justiça na ponta do rifle. E quando o primeiro deles caiu nas mãos do bando, entendeu tarde demais a diferença entre fingir ser Lampião e encarar Lampião de verdade. O sertão parou para assistir. Porque naquele dia, não era vingança. Era correção. Era o cangaço cobrando o uso indevido do seu próprio nome. Dedo indicador apontando para a direita. Se você já tinha ouvido histórias de homens que se escondiam atrás do nome de Lampião, deixe seu comentário. Polegar apontando para cima, curta o vídeo, se inscreva no canal e acompanhe, porque no próximo tópico, a caçada se fecha e o preço começa a ser pago. O sertão já não dormia em paz. Depois da chegada silenciosa de Lampião ao povoado, o medo mudou de lado. Não era mais o povo que tremia ao ouvir passos na estrada. Agora eram os homens que tinham usado o nome do cangaço como máscara.
Eles sentiram primeiro no vento, depois no silêncio estranho das noites, e por fim nos cochichos que pararam de circular. Quando o sertão fica quieto demais, é porque algo está se movendo por baixo da poeira. Lampião não agiu com pressa. Ele sabia que quem mata inocente por covardia sempre acaba cometendo erros. O bando se espalhou como sombra. Um ficou na estrada, outro no riacho seco, outro no caminho das feiras. Cada informação era recolhida como quem junta pólvora. Nomes, hábitos, horários, quem protegia quem. E a verdade apareceu inteira. Os falsos cangaceiros não só usavam o nome de Lampião, como cobravam imposto, escolhiam vítimas indefesas e ainda entregavam parte do saque a coronéis interessados em espalhar terror para depois vender proteção. Isso não era cangaço. Era crime vestido de mentira. Enquanto isso, os impostores começaram a desconfiar. Um deles percebeu que ninguém mais obedecia como antes. Outro notou que portas antes abertas agora se fechavam. Um terceiro ouviu seu nome ser dito em tom baixo, como aviso. Tentaram reagir com mais violência, achando que o medo resolveria. Foi o erro final. Porque cada ato deles só confirmava para Lampião que a cobrança precisava ser exemplar. O primeiro confronto não teve tiro. Teve palavra. Um dos homens foi cercado longe do povoado, perto de uma estrada morta. Quando percebeu, já estava no meio do bando. Tentou mentir. Disse que fazia tudo por Lampião. Disse que obedecia ordens. Disse que o povo merecia. Lampião ouviu tudo calado. E quando falou, não gritou. Apenas perguntou nomes, datas, lugares. E o homem começou a se perder. Porque mentira não aguenta detalhe. A confissão veio em pedaços, misturada com choro e promessas vazias. Ele contou quem mais participava. Quem mandava. Quem pagava. Quem se escondia atrás da fama do cangaço. Lampião não matou ali. Mandou soltar. Mas deixou um recado claro. Volte e diga que o dono do nome está vindo buscar. A notícia correu mais rápido que bala. Alguns tentaram fugir. Outros procuraram proteção dos coronéis, que agora fingiam não conhecer ninguém. Porque quando o Lampião se envolve, até quem manda costuma recuar. Um dos impostores tentou atravessar o sertão à noite, levando a família. Foi encontrado antes do amanhecer. Outro se escondeu na casa de um parente. O bando chegou sem barulho, cercou tudo e esperou o sol nascer. Justiça no sertão gosta de ser vista. Os castigos começaram. Não como espetáculo vazio, mas como aviso. Lampião fazia questão de explicar o motivo. Dizia em voz alta que aquele homem não era cangaceiro. Que nunca foi. Que matou o inocente usando um nome que não era dele. Que o cangaço tinha regra, e quem quebrava a regra pagava. O povo assistia em silêncio, mas agora era um silêncio diferente. Era alívio misturado com medo. Porque sabiam que aquilo precisava acontecer. Os coronéis, sentindo o cerco apertar, tentaram negociar. Mandaram recados. Ofereceram dinheiro. Ofereceram informação. Lampião recusou tudo. Para ele, o problema não era valor. Era honra. Se o sertão acreditasse que Lampião permitia aquilo, o cangaço perderia o pouco equilíbrio que ainda mantinha. E sem isso, viraria apenas massacre. Um último grupo de impostores decidiu enfrentar. Armados, reunidos, cheios de ódio e desespero. Acreditavam que, se matassem um cangaceiro, virariam lenda. Não viraram. Viraram exemplo. O confronto foi rápido, brutal, sem espaço para heroísmo. Porque quem luta por mentira não sustenta coragem quando a verdade chega armada. Depois disso, o sertão entendeu. O nome de Lampião não era salvo-conduto para a crueldade. Era sentença para quem o usasse errado. O povo voltou a respirar. As noites ficaram mais silenciosas. E os coronéis aprenderam que brincar com o cangaço tinha preço. Mas ainda faltava um acerto. O principal. Aquele que tinha iniciado tudo. O homem que achou que podia se esconder atrás de outros. E esse ajuste final estava próximo. Dedo indicador apontando para a direita, você acha que Lampião fez justiça ou apenas manteve o próprio poder? Deixe sua opinião nos comentários. Polegar apontando para cima, curta o vídeo, se inscreva no canal, porque no próximo tópico vem o desfecho, e o sertão nunca esqueceu o que aconteceu depois.
O homem que iniciou tudo acreditava que nunca seria alcançado. Diferente dos outros, ele não andava armado nem se mostrava violento em público. Vestia-se bem, falava manso, frequentava casas importantes e se dizia apenas um intermediário. Foi ele quem teve a ideia de usar o nome de Lampião como escudo. Sabia que o medo fazia o trabalho sozinho. Enquanto outros sujavam as mãos de sangue, ele recolhia dinheiro, influência e proteção, convencido de que o sertão jamais ligaria seu nome àquelas mortes. Mas Lampião sempre soube que o mal mais perigoso não é o que grita, e sim o que se esconde. A informação chegou completa. Nome, rotina, aliados e o lugar onde ele se sentia mais seguro. Uma casa grande, cercada de gente, construída para parecer respeitável. Lampião decidiu que aquele acerto não seria feito às pressas. Seria feito diante de todos, para que o sertão aprendesse de uma vez por todas que usar o nome do cangaço para matar inocentes não era esperteza, era sentença. A chegada do bando não teve tiros. Teve presença. Homens armados surgiram como se tivessem nascido da terra. A casa foi cercada, as saídas fechadas, os aliados recuaram. O homem tentou manter a pose. Disse que não entendia o motivo da visita. Disse que era um cidadão comum. Disse que tudo aquilo devia ser engano. Lampião entrou devagar, olhou ao redor e pediu silêncio. Quando falou, o tom era calmo, mas pesado o suficiente para travar a respiração de quem escutava. Ele começou a listar nomes, lugares, mortes. Cada frase desmontava uma mentira. Cada detalhe arrancava uma camada da máscara. O homem tentou negar, depois tentou justificar. Disse que o sertão era cruel, que alguém precisava mandar, que os inocentes morriam de qualquer jeito. Foi ali que Lampião interrompeu. Disse que a crueldade não incomodava tanto quanto a covardia. Porque matar é fácil. Difícil é assumir. O julgamento não teve juiz de toga, nem papel assinado. Teve o sertão como testemunha. Lampião explicou, em voz alta, que aquele homem nunca foi cangaceiro, que nunca lutou, que nunca passou fome na caatinga, que apenas usou o medo alheio para enriquecer, mandando outros fazerem um trabalho sujo. E que isso, para o cangaço, era pior do que enfrentar de frente. O castigo não foi imediato. Primeiro veio a humilhação. O homem foi obrigado a ouvir os nomes das vítimas. História simples. Gente que não devia nada a ninguém. Depois veio o silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia esmagar o ar. Quando Lampião autorizou o fim, não houve comemoração. Apenas cumprimento da palavra. A notícia correu rápido. Mais rápido do que qualquer bala. O sertão entendeu o recado final. Usar o nome de Lampião para matar inocentes não trazia poder. Trazia morte. Os coronéis se calaram. Os oportunistas desapareceram. E o povo, mesmo sem amar o cangaço, passou a entender a diferença entre banditismo puro e a lógica torta que rege aquele mundo. Lampião partiu como chegou. Sem despedida. Sem rastro claro. Apenas deixando para trás uma lição que atravessou gerações. No sertão, o medo pode durar um tempo, mas a cobrança sempre chega. E quando chega, não pergunta se você estava pronto. Dedo indicador apontando para a direita e para você. Lampião foi justiceiro ou apenas impôs sua própria lei? Escreve sua opinião nos comentários. Polegar apontando para cima curta. Se inscreva no canal e compartilhe, porque histórias assim não são apenas do passado, elas explicam o sertão até hoje.